Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Este podcast tem um oferecimento da Terumo. Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast Hemoplay, diretamente do Hemo 2023. E hoje nós vamos fazer um bate-papo bem legal sobre a importância da troca automatizada de sangue na jornada do paciente com doença falciforme. Meu nome é a doutora Ana Cristina Silva Pinto, eu sou hematologista do Hemocentro de Ribeirão Preto e comigo está... Eu sou Sandra Regina Logeto, eu sou hematologista pediatra, trabalho em São Paulo, no Banco de Sangue de São Paulo, do grupo GSH. Ana, então vamos começar. Explica para nós o que é doença falciforme. A doença falciforme é a doença monogenética mais frequente no Brasil e no mundo. Ela é caracterizada por uma mutação que altera a hemoglobina normal para a hemoglobina S, que vai se polimerizar dentro da hemácia, causando dois fenômenos muito importantes. A vasoclusão, que vai causar isquemia de órgãos e disfunção desses órgãos, né? E a hemólise crônica, que é a destruição precoce do sangue, por isso causando anemia. E Sandra, me conta como que é o diagnóstico e a importância desse diagnóstico ser precoce. Então, muito bem falado. O diagnóstico precoce da doença falciforme é possível na triagem neonatal, naquele exame do pezinho, aquele sangue do pezinho que nós colhemos nas crianças recém-nascidas. O Brasil todo dá direito ao acesso a essa triagem neonatal. Então, através da eletroforese de hemoglobina, será identificada a hemoglobina S, e esse diagnóstico ele faz toda a diferença na sobrevida das crianças com doença falciforme, porque nós permitimos orientar a família em relação àquelas complicações que podem levar à morte dessas crianças. Então, por exemplo, você iniciar antibiótico profilático desde 2 meses de vida, você encaminhar para todas as vacinas necessárias. Hoje, no Brasil, as vacinas especiais que as crianças com anemia falciforme precisam estão no calendário oficial de vacinação do Ministério da Saúde. Orientar também a família sobre como diagnosticar o sequestro esplênico para dar um atendimento imediato e também orientar sobre os exames, o Doppler transcraniano, para a prevenção precoce da possibilidade de um AVC. Então, são complicações graves que, com a triagem, é possível você já orientar a família para que seja identificado precocemente. Ana, continuando aqui, a gente diagnosticou precocemente, mas existe um tratamento. Quais são os diferentes tipos de tratamento para as pessoas com doença falciforme? Hoje, no SUS, nós temos disponível 3 tipos de tratamento para a doença falciforme. Um curativo, que é o transplante alogênico de medula óssea, e 2 de controle da doença, que é a transfusão crônica e o medicamento hidroxureia. O transplante, ele, como eu disse, é muito curativo. Quando ele é feito abaixo dos 10 anos de idade, a chance de cura é quase que 95%, é um sucesso. O grande problema do transplante é que ele precisa de um doador aparentado, ou seja, da família, 100% compatível do ponto de vista HLA. E menos de 15% dos pacientes têm esse doador, infelizmente. Então, muito poucos pacientes são elegíveis, conseguem fazer o transplante de medula. E, portanto, para a maioria dos pacientes, os outros 85% que não têm esse doador de medula, nós temos o tratamento de controle da doença. A hidroxureia é um medicamento que, desde a década de 90, quando ela começou a ser usada nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela chegou mais na década de 2000, ela mudou a história natural da doença. Ela reduziu o número de crises vasoclusivas, que são os episódios de dor que levam esse paciente ao pronto-socorro, reduziu hospitalização, reduziu necessidade transfusional e reduziu em mais de 50% a chance do paciente ter a complicação que mais mata esse paciente, que é a síndrome torácica aguda. Porém, para complicações mais graves da doença, como a doutora Sandra citou, o AVC, que é o acidente vascular cerebral isquêmico, a hidroxureia não dá conta. Nós temos já estudos mostrando que a transfusão
crônica é o melhor tratamento. Então, a transfusão ela pode ser usada episodicamente para o tratamento de complicações agudas, como o sequestro esplênico, que a doutora Sandra falou, que se não tratado com transfusão urgente, esse paciente pode ir a óbito, essa criança, e também em esquema transfusional crônico, para a prevenção secundária do AVC, ou seja, aqueles pacientes que já tiveram AVC antes, ou para a prevenção primária do AVC, aqueles pacientes em que o Doppler transcraniano, que a doutora Sandra falou, deu alterado, a gente coloca em programa de transfusão crônica. Falando mais sobre a transfusão crônica, Sandra, quais são os tipos de transfusão crônica que a gente pode fazer nesse paciente? Então, hoje nós temos 2 tipos. Um que é a transfusão simples, onde você só transfunde o volume de acordo com o peso do paciente, o volume de concentrado de hemácias, e o que nós chamamos de transfusão de troca, que pode ser manual ou automatizada. A transfusão de troca manual, você retira como se fosse uma doação de sangue, mas também esse volume que é retirado tem base no peso do paciente. Então, você faz uma retirada daquele volume determinado de sangue, faz uma reposição com soro fisiológico no mesmo volume para dar uma equilibrada, e aí faz a transfusão de concentrado de hemácias, também num volume determinado pelo peso do paciente. E a outra transfusão de troca é a transfusão automatizada, que é também conhecida como eritrocitoaférese, onde ela é feita por uma máquina. Então, nessa máquina, é como o procedimento de aférese de outras células, você programa a máquina em função da hemoglobina do paciente, do hematócrito do paciente e da hemoglobina S do paciente, o quanto que eu preciso retirar de sangue desse paciente para atingir um volume, uma porcentagem final de hemoglobina S. Então, esse sangue ele sai do paciente, passa na máquina, a máquina faz o trabalho ao qual ela foi programada para fazer e devolve esse sangue junto com a bolsa de sangue normal que está sendo transfundida, e você consegue retirar mais fácil, numa quantidade maior, a hemoglobina S desse paciente. Então, basicamente, são esses 3 tipos que nós temos hoje. Continuando, eu sei que você tem uma experiência boa lá no Hemocentro de Ribeirão Preto com a eritrocitoaférese. Eu gostaria que você comentasse quais os principais benefícios da eritrocito em função do que você tem de experiência lá. Bom, quando indicar a eritrocitoaférese, né? Para quais os pacientes que nós indicamos a eritrocitoaférese ou a troca automatizada de sangue? É para aqueles pacientes que precisam de transfusão crônica. Então, praticamente todo paciente que necessita de entrar num programa de transfusão crônica, ele tem indicação de eritrocitoaférese. Claro que nós temos alguns fatores que nós temos que avaliar antes de colocar o paciente na máquina. Por exemplo, o acesso venoso, que precisa de um acesso venoso calibroso. Esse paciente, ele precisa que o banco de sangue tenha uma certa quantia de bolsa compatível para ele no dia do procedimento e que ele assine o termo de consentimento claro do procedimento. Hoje nós temos 5 pacientes em esquema de eritrocitoaférese. A principal indicação é para prevenção secundária do AVC, também para prevenção primária e para síndrome torácica aguda de repetição, que é a principal causa de óbito desse paciente, né? Essa paciente, ela continuava tendo síndrome torácica aguda, foi parar na UTI, mesmo em vigência de dose máxima tolerada de hidroxiureia. E aí nós colocamos essa paciente em eritrocitoaférese e ela não teve mais nenhuma complicação. Então, nós temos uma experiência muito boa de sucesso com esses pacientes. Claro, são só 5, porque a gente ainda está começando, né? A eritrocitoaférese é uma modalidade, é uma inovação tecnológica aí na transfusão, porém que já é muito difundida no primeiro mundo. Então, nós hoje, se a gente verificar os principais guidelines e protocolos internacionais da Sociedade Americana de Hematologia, da Sociedade Britânica, eles vão recomendar a eritrocitoaférese ou a troca automatizada como primeira opção para o paciente que necessitar de programa transfusional crônico, né? Eu fiquei uma época na França
em Paris, fazendo o meu doutorado, num hospital pediátrico, e todas as crianças lá, para profilaxia primária e secundária de AVC, faziam eritrocitaférese. Então, isso foi muito marcante para mim, e nós podemos ver nos guidelines essa indicação. Claro que nós temos algumas particularidades, né, Sandra? Gestação e, entre outras, né, que nós temos aí uma experiência na gestação, por exemplo, que nós sabemos, né, que a gestante falciforme ela aumenta a chance de complicação da doença e também de complicação obstétrica, é uma candidata a transfusão programada aí durante a gravidez. Então, a gente pode fazer, por exemplo, a eritrocitaférese para que ela não venha a cada 15 dias no nosso centro e sim conseguir espaçar esses retornos com um controle melhor da doença durante a gestação. Eu acho que também vale lembrar que com a eritrocito você consegue reduzir a sobrecarga de ferro desse paciente, né? Você tem observado isso nos seus pacientes? Sim. Outro benefício, além do melhor controle da hemoglobina S, nos possibilitando estender o retorno desse paciente, que muitas vezes o paciente é de longe, né, e não consegue retornar frequentemente ao centro, a gente então consegue fazer um procedimento a cada 6, 8 semanas, ao invés de a cada 15 dias na troca manual, nós temos um melhor controle, não só da hemoglobina S, mas também da sobrecarga de ferro. Por quê? Porque nós tiramos uma quantidade maior de sangue antes de fazer a transfusão. Então, quando a gente faz essa troca automatizada, a gente programa a máquina para o quanto que a gente quer de hemoglobina final, de hemoglobina S. E, com isso, a gente tem um controle muito melhor desse balanço neutralizado de ferro. E a gente vê isso nos pacientes. Tem um paciente nosso que o doutor Benedito, que é o chefe da Féres, falou: Cris, eu estou quase dando ferro para ele, suplementando, porque ele chegou a 14 de ferritina. Quer dizer, já é uma melhora na qualidade de vida do paciente, porque é uma medicação a menos. Ou então, se você começa a fazer desde o começo, ele nem precisa usar quelante de ferro, né? Exatamente. Isso é muito bom. Eu queria também que você comentasse sobre a eritrocitaférese no transplante de medula desses pacientes. Os protocolos internacionais, tem uma publicação do ASH, né, que é a Sociedade Americana de Hematologia de 2020, que eles colocam lá como em avaliação, né, claro que estão tendo aí vários estudos clínicos para demonstrar a importância do preparo transfusional pré-transplante desses pacientes. O que nós fazemos em Ribeirão Preto, que é um dos maiores centros de transplante de medula óssea para doença falciforme no Brasil? Esses pacientes, eles vêm na semana anterior ao início do condicionamento do transplante. Nós colhemos, então, os pré-transfusionais, separamos as bolsas e quando esse paciente, 48 horas antes, mais ou menos, do início do condicionamento, ele passa o catéter para fazer o procedimento, ele vem para nós e a gente faz uma eritrocitaférese, objetivando a hemoglobina S abaixo de 30% a 40%, para que esse paciente vá bem, com muito menor risco de desenvolver complicações falciformes durante o condicionamento, que nós sabemos que é um período delicado, condicionamento é quimioterapia, esse paciente vai ficar muito frágil, com chance de pegar infecção, de fazer síndrome torácica aguda, então a gente reduz muito a chance das complicações da doença falciforme durante o transplante até a pega da medula. Te ouvindo falar, fico muito feliz por você, porque eu falo que para mim a eritrocito em pediatria é um grande sonho de consumo ainda, porque como pediatra, né, eu tenho dificuldades, né, para começar pelo tamanho do paciente, que é uma criança, é necessário um acesso venoso calibroso para que consiga fazer a máquina. E no AVC, por exemplo, né, a criança ela pode ter AVC a partir de 2 anos de idade, então a dificuldade é maior ainda. Eu consegui, esse ano, tentar fazer eritrocito em 3 pacientes, todos adolescentes, mas, infelizmente, eu tive alguns problemas, principalmente por conta do acesso venoso. Então, uma paciente que a indicação era crise dolorosa, que não respondia mais à hidroxiureia na dose máxima tolerada,
nós colocamos um catéter que acabou não sendo rígido o suficiente para aguentar a pressão da máquina. Então, ela acabou fazendo a transfusão de troca manual. Uma outra paciente, nós já colocamos um catéter rígido, tipo Hickman, né? Então, acho que isso é importante lembrar que se alguém for indicar eritrocito e for indicar algum catéter de 2 vias, né, que também já é uma dificuldade na pediatria, né, aquele catéter de duplo lumen para fora, né, todas as restrições que uma criança ou um adolescente acaba tendo, risco de infecção que pode ter também, mas decidida pela eritrocito, teria que ser um catéter mais grosso mesmo. Então, uma nós conseguimos fazer, mas ela fez por pouco tempo, porque a indicação era preparo para o transplante de medula óssea, então conseguiu fazer e retirou logo. E a outra paciente, que a indicação era profilaxia secundária do AVC, ela conseguiu fazer 2 sessões de éritro, mas depois da segunda, ela acabou perdendo o catéter. Teve uma infecção, aí depois teve um probleminha ali em casa, foi brincar com um animal de estimação e, sem querer, puxou o catéter e perdeu. Então, isso são situações que, na pediatria, dificultam o acesso. Infelizmente, a gente precisaria estudar, sei lá, pensar num catéter que permitisse fazer também nas crianças. Eu sei que havia um catéter totalmente implantável, tipo Porte, que suportava a pressão da máquina, mas parece que esse catéter não tem mais. Mas é um procedimento que é importante, porque não só no crônico, né, tem estudo já mostrando que no AVC agudo, o paciente que consegue fazer a eritrocito, a chance dele ter um segundo AVC é menor do que se ele fizesse uma troca manual e muito menor do que se ele faz apenas a transfusão simples. E você ficou num serviço pediátrico na França. Como que eles fazem a férise lá, a eritrocito, nas crianças pequenas? Então, eu fiquei surpresa, confesso, na época, porque eu sempre tive essa ideia também de que nas crianças seria muito mais difícil por conta do acesso venoso, que a maioria precisaria de um catéter, e a gente sabe a dificuldade de catéter, né? O totalmente implantado não dá fluxo para a máquina, lembrando que um fluxo para a eritrocitaférese é um fluxo considerável, não é igual da diálise, mas quase, e que os totalmente implantados não conseguem esse fluxo na maior parte das vezes. Mas eu fiquei surpresa porque lá eles faziam fístula arteriovenosa nas crianças, que também é muito utilizada em pacientes portadores de doença renal crônica em diálise no Brasil. Então, isso ficou... eu fiquei surpresa, e aqui no Brasil a gente quase não utiliza isso. Nós temos 5 pacientes, então, em Ribeirão, 4 não necessitam de catéter, são adultos e têm acesso venoso bom, mas uma paciente, depois de 7 anos em transfusão crônica, ela perdeu acesso, não tinha mais, e aí ela passou o catéter duplo lumen, né, de Hickman, só que ele infectou, acho que no 3º ou 4º procedimento. Então, o que nós fazemos com essa paciente hoje? Ela vem uma vez a cada 2 meses fazer o procedimento e cada vez ela passa o catéter, no dia seguinte ela tira. Mas claro que isso não é ideal, a gente não sabe se ela vai aguentar por muito tempo. A gente está vendo aí uma outra possibilidade para ela também. Não só na pediatria, a gente tem que trabalhar para melhorar isso. Ana, eu queria que você fizesse um comentário, porque, na sua experiência, existe a possibilidade de aloimunização nesses pacientes que fazem eritrocitoaférese? Bom, a aloimunização é o grande problema do paciente falciforme. Quem trabalha em hemocentro sabe que o paciente mais difícil de transfundir é o paciente portador de doença falciforme, porque ele é um hiperrespondedor, a gente fala, ele faz muito anticorpo. Por isso a necessidade de fenotipá-lo, se possível, com fenotipagem estendida para todos os grupos sanguíneos que a gente puder, e escolher bolsas já compatíveis e, se possível, quando ele fizer algum anticorpo, bolsas fenótipo idêntico a ele, que é o melhor. O que nós fizemos em Ribeirão, que eu achei fantástico, que o Dr. Benedito fez? Os pacientes, eles possuem um banco de doadores fidelizados a eles.
Ou seja, cada paciente tem lá seus 10 doadores que só doam para eles. E esses doadores, eles saíram, portanto, do pool de doadores normais. Eles doam por aférese também, porque a aférese não só pode ser utilizada como procedimento médico, terapêutico, mas também de coleta de hemocomponentes. Então, esses doadores vão lá, colhem hemácia dupla. Então, o paciente precisa de 4 concentrados de hemácia, 2 doadores bastam. E aí ele utiliza os 2 primeiros. No próximo retorno, ele é chamado os 2 próximos doadores. Quando finaliza a lista, eles começam a chamar os primeiros novamente. Ou seja, a gente diminuiu muito a exposição desses pacientes aos doadores. Isso melhora não só do ponto de vista de aluminização, porque eles são fenótipo idêntico aos pacientes, mas também questão até de sorologia, né? Exposição a doadores, isso com redução também de soroconversão dos receptores. Então, foi uma abordagem de sucesso que nós tivemos lá e que eu acho que pode servir aí de exemplo para outros hemocentros. Fantástico. O papo está muito bom, acho que poderia ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, porque eu acho que ainda é uma novidade no Brasil, que é muito importante que todos saibam que existe, até para a gente tentar trabalhar para incluir o procedimento no SUS, né, os serviços privados até é mais fácil de inclusão. Mas a gente vai ter que terminar o papo. Mas antes de terminar, eu queria que você fizesse um resumo, desse alguma mensagem para o médico, para os médicos, para os pacientes, sobre a eritrocitoaférese. Bom, eu acho que a eritrocitoaférese ou troca automatizada de sangue, ela é o futuro. Ela veio para ficar, é uma inovação tecnológica que já é amplamente utilizada nos países do primeiro mundo, porque ela tem vantagens nítidas no controle da doença do paciente, né, no controle dos níveis de hemoglobina S e da sobrecarga de ferro. E, além disso, ela melhora até a estratégia, a programação do hemocentro. Esse paciente tem que vir menos ao serviço. Isso é bom para nós que temos dificuldade, né, de leitos transfusionais ambulatoriais, e nós sabemos que com o Doppler transcraniano, com os diagnósticos hoje mais precoces, a tendência é um aumento do número de pacientes que vão necessitar de transfusão crônica daqui para frente. Então, você podendo programar melhor esse paciente, espaçar os retornos, né, você ganha em leito desses pacientes também. Além isso do ponto de vista do gestor. Além disso, do ponto de vista do paciente, ele vai ter uma doença mais controlada, uma hemoglobina S menor do que 30 por mais tempo e também o controle da sobrecarga de ferro. Para mim, ela veio para ficar. Tomara, já falei, meu sonho de consumo. Gente, muito obrigada pela atenção. Até mais. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende. Este podcast teve o oferecimento da Terumo.